Todo mundo consegue ver a mudança de tela quando eu mudo? Sim. Beleza. Então eu vou começar com Física 2, né? Eu vou começar falando sobre termologia. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, qual é a diferença de temperatura para calor? O que vocês entendem como diferença de temperatura para calor ou não tem diferença? É a mesma coisa? São coisas diferentes, mas saber explicar certo. Não, mas é aquilo, não tem o certinho. O que você entende como temperatura? O que você entende como calor? O Antônio falou ali que a temperatura e o calor retido e o calor é expelido pelo corpo. A Laís falou que o calor é passado de um corpo para o outro. Tá no caminho, tá no caminho. E aí? Alguém chuta? Vocês falaram só sobre o calor aqui, né? Alguém mais tenta falar alguma coisa sobre temperatura? Ó, a temperatura. Isso, a outra Laís também falou, calor é energia, exatamente. As duas Laís ali deram a explicação correta para calor. E qual que é a explicação para temperatura? Temperatura é uma sensação térmica, né? Por exemplo, falar que hoje está frio é uma sensação, eu estou sentindo o frio. Hoje está quente, eu estou sentindo calor, né? E a temperatura, deixa eu só mudar aqui. Então é uma grandeza. A temperatura é um número. E ela mede o estado de agitação das moléculas, tá? Então, temperatura está ligado à sensação de quente ou frio, tá? Já o calor, ele é a propagação de energia térmica. Repara que tem o térmico aqui, ó. Isso aqui é importante. De um corpo para o outro. Então, temperatura é a sensação que a gente tem, tá? Hoje está quente, hoje está frio. Calor é propagação de energia de um corpo para o outro. Falar assim, hoje está calor. Falar que hoje está calor, fisicamente, é errado, tá? Falar que hoje está quente seria certo. Seria, assim, mais certo do que está calor. Mas isso é senso comum, tá? Se eu falar que está calor, todo mundo vai entender que é porque está quente. Então, lembra que, às vezes, o senso comum, o que a gente fala, o que a gente entende, é um pouquinho diferente do conceito físico, mas não tem problema, tá? Então, todo mundo conseguiu aí ver a diferença de temperatura para calor? Depois eu vou voltar, tá? Para uma explicação melhor de calor em outras aulas, mas aqui eu só estou fazendo uma comparação. Para todo mundo, ok? Ok, professor. Então, a temperatura, ela está relacionada com a agitação das moléculas. Aqui eu tenho dois recipientes. Repare aqui, no primeiro recipiente aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, os tracejados estão menores do que no recipiente 2, tá? Então, aqui, eu vou até reforçar. Eu tenho isso aqui, e aqui no segundo, eu tenho maior, tá? Isso aqui é para falar sobre a velocidade, é para falar que a velocidade aqui, no 1, é menor do que na do 2. Então, a temperatura está relacionada a essa agitação aqui. Então, quanto mais agitado as moléculas estão, maior é a temperatura, tá? Então, aqui, temperatura no recipiente 2 é maior que a temperatura no recipiente 1. Por quê? Porque a velocidade de agitação das moléculas no recipiente 2 é maior do que a do recipiente 1. Aqui também tranquilo? Esse conceito de agitação das moléculas, quanto mais agitado, maior a temperatura, menos agitado, menor a temperatura. Até então, tudo tranquilo, né?
Agora, um outro conceito. O que vocês entendem como equilíbrio térmico? O que a palavra equilíbrio quer dizer? Lembrando que não pensa na física, pensa na palavra equilíbrio. Um balanceamento? Um balanceamento, né? Por aí. Se a gente pensar numa pessoa que está em equilíbrio, né? Tem uma corda, aí a pessoa está em equilíbrio aqui. O que essa pessoa aqui, para não cair, o que ela tem que fazer? Está em cima de uma corda. Está em equilíbrio, né? Essa pessoa está em equilíbrio. Se ela deixar o corpo dela cair um pouquinho para cá, ela vem para esse lado. Agora, se ela deixar o corpo cair para o outro lado, ela cai para o outro lado também. Então, o equilíbrio é uma coisa que tem que ser zero, né? Não posso deixar nada para esse lado, nem isso. É exatamente aquilo ali que o Antônio falou. Posicionar os dois lados com a mesma quantia de peso e de força. Esse tipo de conceito aí, a Elianai vai introduzir com vocês, tá? Mas o que ele falou ali é o correto. Era mais ou menos isso que eu queria. Equilíbrio é que não tem nada, né? Equilíbrio térmico, não que não tem nada, né? É que as duas coisas têm que ser iguais. Então, quando dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si, são quando as suas temperaturas são iguais. Então, aqui o equilíbrio, eu tenho duas coisas iguais. Por exemplo, se eu jogar água quente e água fria dentro de um recipiente, o que eu vou ter é uma água morna, né? Ela vai ter uma temperatura menor do que essa quente e uma temperatura um pouco maior do que essa fria. Então, falar que está em equilíbrio térmico fala que essas duas temperaturas aqui são iguais. Tranquilo aqui também sobre o que é equilíbrio térmico? Estou muito rápido? Estou muito devagar? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Então, medição de temperatura, né? Esse aqui eu não vou nem perguntar, porque acho que tá bem comum aí que para medir temperatura a gente precisa de um termômetro. Por que a gente precisa de um termômetro? Vale lembrar que a temperatura está relacionada com a agitação da molécula. A gente não consegue medir isso aqui diretamente, tá? Então, a gente precisa de um aparelho que vai medir indiretamente essa temperatura. E o método mais conhecido, né, dentre vários que a gente tem aí, é o termômetro, tá? Termômetro de mercúrio. E como que é feito, né, esse termômetro? A gente tem o bulbo, onde tem aqui uma substância termométrica, que nesse caso aqui é o mercúrio. Aí a gente tem um recipiente de vidro, né, para a gente conseguir ver aqui, transparente, até para isolar, porque o mercúrio ele é uma substância tóxica. E tem um comprimento de coluna, né, que é a grandeza termométrica, que vai estar relacionado com essa expansão aqui. Então, quanto esse mercúrio expandir, aqui vai medir um número, e esse número está associado à temperatura. Então, substância termométrica é aquela que, pelo menos de uma substância, de uma de suas propriedades físicas, comprimento, volume e pressão, dentre outras, varia de forma mensurável com a temperatura. Ou seja, a temperatura oscilou aqui, aumentou ou diminuiu, esse líquido aqui tem que ser capaz de, se diminuiu, ele vai abaixar, e se ele aumentar, ele sobe. Grandeza termométrica é a propriedade física da substância termométrica que varia de sua forma mensurável com a temperatura e é usada para medi-la. É a escala que está aqui, né? Alguma dúvida de como funciona o termômetro? Acho que o termômetro todo mundo tem uma noção, né? Pelo menos básica de como que funciona. Dependendo dele, professor. O que é uma escala termométrica? Porque repare que eu posso ter diversas escalas, né? Eu posso ter a escala aqui, as mais comuns. Eu tenho Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Por que pode determinar tanta coisa assim? Porque para ser uma escala termométrica, tem que ser um conjunto de valores, tá?
que cada valor está associado a uma temperatura. Então, assim, não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Então, cada um pode criar a escala que quiser. Se eu quisesse criar uma escala aqui agora, a gente poderia determinar uma escala. Ia chamar a escala de Paulo. Só que aí teria que determinar os números, determinar as coisas, tá? Como que é aceito agora, tá? Antigamente, eles poderiam tirar da cabeça como que eles iam medir a temperatura. Mas para ficar mais fácil, eles determinaram 2 pontos que são chamados de pontos fundamentais, tá? Pontos físicos fundamentais. E quais são eles? O ponto de gelo e o ponto do vapor. Eu pergunto para vocês, qual é o ponto de gelo que vocês conhecem? Quando que a água começa a virar gelo? Aí o Antônio já falou ali, ó, 0 graus Celsius. Ele falou o zero e deu uma escala, né? Ele precisou usar uma escala para isso. E o ponto de vapor, né, que a gente conhece aqui, 100 graus Celsius, é o mais comum. Aí, para qualquer temperatura, eu poderia, por exemplo, criar uma aqui agora, que o meu ponto de gelo é onde a água vai começar a entrar no estado sólido. Eu falo que é, sei lá, 500. Eu falo que na minha medida aqui, 500 PV é o ponto de gelo. E o meu ponto de vapor é o 1000. Professor, você colocou o mesmo, os dois PV. E deixa eu tirar aqui então. Quem falou aí? Foi a Tainá? Isso. Então a escala vai chamar Tainá. Então, beleza. Então aqui, ó, 500 Tainá seria o ponto de gelo, tá? E 1000 seria o ponto de vapor. Não tem problema algum, tá? A gente criou uma escala aqui agora, só que a gente determinou a partir de pontos conhecidos. Ponto de gelo, ponto de vapor. Todas as outras medidas aqui iam depender de quanto aquele mercúrio ia subir, né? Para variar. Então, assim que mais ou menos foi criadas as escalas, tá? Eu vou passar sobre cada uma aqui para a gente ver a diferença entre elas, tá? Mas alguma dúvida sobre o que é ponto de gelo, o que é ponto do vapor? Não. Repara que aqui, isso, ponto de vapor é a ebulição. É isso mesmo. Repara que aqui não está acompanhado com valor nenhum, né? Ó, aqui não está falando que é 0 graus Celsius, não está falando que é 32 Fahrenheit. Ele só está determinando 2 pontos. Aí aqui a gente determina o valor que quiser. Aí a escala Celsius, tá? Ela foi criada pelo pelo astrônomo e físico Celsius. Uma curiosidade só aqui é que no começo ele usou o valor 0, tá? Para ebulição. E o valor 100 para quando a água estava congelando. Aí depois de um tempo eles inverteram, né? Então na escala Celsius a gente tem o ponto de gelo no 0 e o ponto de vapor no 100, que é o que a gente conhece, é o mais comum, tá? Essa escala aqui é bastante usada, tá? A escala Celsius. A gente tem também a escala Fahrenheit. Ela foi criada pelo físico alemão Daniel Fahrenheit. Aí, naquela época, né, quando ele criou essa escala, não tinha esse padrão para ponto de gelo nem para ponto de vapor. O que foi o zero dele? Ele pegou uma substância de gelo, cloreto e cloreto de amônia. Nessa substância que ele colocou aí, ele colocou o termômetro dele e falou assim, olha, esse daqui é meu zero. E ponto, tá? Depois ele falou assim, olha, a temperatura que eu estou medindo do meu corpo vai ser o 100. Então ele determinou 2 pontos. O 0 para essa mistura, mediu a temperatura do corpo dele e falou, esse é meu 100. Aí depois de um tempo, né, comparando as medidas lá, quando foi mais para usar ponto de gelo e ponto de vapor, eles viram que o ponto de gelo na temperatura na escala Fahrenheit eram 32 e o ponto de vapor
era 212 Fahrenheit, tá? Então, até aqui, tranquilo também, né? Só lembrar que para o Fahrenheit, o 32 é o ponto de gelo, o 212 é o ponto de vapor. Mas não foi assim que ele pensou para criar a escala dele. Isso aqui veio depois, quando eles padronizaram. O Fahrenheit, a unidade de medida dele é só o F, tá? É só F. É diferente porque, assim, antes usava... Antes, quando eu falo antes, é muito tempo mesmo, tá? Eles usavam graus Kelvin, graus Fahrenheit, só que aí perdeu, ficou só o graus Celsius. Todos os outros ficaram só o nome. Então, a unidade de medida da escala Fahrenheit é só Fahrenheit, tá? E aqui já começam nossas primeiras continhas, né? Como que a gente vai determinar uma temperatura medida em Celsius para Fahrenheit? Eu podia apresentar a fórmula bonitinha aqui, tá? Mas não vou. Eu vou explicar a vocês como faz, porque pode cair questões que é simplesmente só transformar uma temperatura para outra. Só que ele pode usar qualquer outra. Ele podia usar lá aquela lá do Tainá, que era 500 aqui e 1000. Não tem uma fórmula para isso. A gente tem que encontrar. Então, o que a gente faz? Vai ser o que eu quero até meu ponto de gelo. O que eu quero até meu ponto de gelo. Ó, então, graus Celsius menos zero sobre, vou mudar a cor aqui, o meu ponto, sempre o de cima menos o de baixo, ó. Aqui foi o de cima menos o de baixo, sobre 100 menos zero. Isso é igual, de novo, o que eu quero menos o de baixo. O Fahrenheit, a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre o ponto de cima menos o ponto de baixo. 212 menos 32. Alguma dúvida até aqui? É totalmente importante que todo mundo entenda como que eu fiz essa montagem aqui, como que eu montei essa equação. Deu para entender, professor. Posso repetir sim. Ó, como que a gente vai começar a montar aqui, né? O problema é, eu tenho uma temperatura que, por exemplo, está em Fahrenheit. Tá aqui, eu vou chutar um valor qualquer, 70. Eu não sei se 70 Fahrenheit é frio ou se é quente, né? Porque se fosse 70 graus Celsius, eu sei que isso é quente. Se eu colocar a mão, vou me queimar. Mas e 70 Fahrenheit? Eu não sei. Então, o nosso problema aqui é conseguir descobrir quanto vale esse 70 em graus Celsius. Então, como que a gente vai fazer isso? Para fazer essas mudanças de escalas, né? A gente vai fazer a conversão. A gente primeiro precisa de uma coisa que são dois pontos fixos, tá? Se a gente não tiver dois pontos fixos, a gente não consegue. Nesse caso aqui, nossos pontos fixos são os pontos de vapor e o ponto de gelo. Aí o ponto de gelo na escala Celsius, que vale zero, é a mesma coisa que o 32 do Fahrenheit. Já o ponto de vapor, ele vale 100 graus e aqui ele vale 212 Fahrenheit. Como que a gente vai fazer? Olha, a temperatura que eu quero descobrir menos o meu ponto de gelo, tá? O de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Sobre o meu ponto de vapor, o meu ponto que eu tenho máximo, né? Que ele vai dar lá no enunciado, aqui no caso é o 100, menos o ponto que eu usei aqui, de baixo. 100 menos zero. Isso é igual o que eu quero descobrir na outra escala menos o meu limite inferior aqui, né? Meu ponto mais baixo, que tem que ser o mesmo que esse, tá? Ó, repara que tem que ser o mesmo.
Se tivesse aqui, ó, um outro ponto, você poderia usar esse ponto se você tivesse pegado esse daqui, tá? Vou apagar aqui. Sobre o de cima menos o de baixo. Foi agora, Larissa? Conseguiu pegar o que precisa fazer? Senão eu posso repetir de novo, não tem problema. Então vamos lá. Alguma coisa menos zero é aquela própria alguma coisa. 100 menos zero também dá 100. Duzentos e doze menos 32 dá 180. Com 192? Tem certeza? Deixa eu ver aqui. 180, 180. Aí a gente pode simplificar, tá? Essas coisas aqui. Eu posso simplificar esse zero com esse zero e dividir e simplificar aqui também por 2. Se eu simplificar aqui por 2, né, dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2 também, eu chego numa relação que é o seguinte. Essa daqui é a fórmula que a gente precisa usar para calcular, né, passar de temperatura ou de graus Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para graus Celsius, tá? Aí vai depender do valor. Se você precisar da temperatura em graus Celsius e tiver a Fahrenheit, você vai substituir aqui na Fahrenheit, isolar os 5 e fazer as contas. Mas o que eu queria aqui era todo esse desenvolvimento, né, de como que eu cheguei nessa forma. Porque todo esse desenvolvimento aqui, a gente consegue fazer os outros exercícios, tá? Que é desse tipo aqui de termômetro. Aí aqui, né, já está a fórmula pronta, que era exatamente aquela lá que a gente chegou. A parte, essa aqui de preto, que eu fui fazendo essas contas aqui. Parte desenhada de preto. Ah, tá, porque é o seguinte. Aqui, esses dois números aqui, eles são múltiplos, tá? Então, o que eu fizer para um lado, para esse, e fizer para o outro, tá valendo. Então, a primeira coisa, eu cortei aqui os zeros, né? Aí a outra coisa. Aí o 10 e o 18, eu ainda consigo dividir por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 18 dividido por 2 dá 9. Então, tudo que eu fizer para um lado e puder fazer para o outro, eu posso, tá? A única coisa é que se aqui não tivesse esse zero, aí eu não poderia cortar. Se aqui fosse, por exemplo, o número 1. Se fosse 181. Isso, no final foi simplificado por 2. Ou se você pensar em tudo, você pode simplificar por 20, tá? Mas aí eu fui mais devagar. Aí aqui a gente chega na equação de conversão, tá? O zero absoluto. Pelo nome aí, zero absoluto, dá noção de quê? E aí? Clima frio. Repara comigo, repara que o zero, né, 0 graus Celsius, ele não é o zero absoluto. Por que ele não é o zero absoluto? Porque existem ali, não tem temperatura negativa. É por aí, é por aí. Pensa comigo aqui. O 0 graus Celsius, ele ainda não é o zero absoluto. Por quê? Porque existem temperaturas abaixo de zero, né? Tem, sei lá, menos... Aqui em Itatiaia, às vezes, faz, sei lá, -4, -5. Então, isso não é absoluto. O zero absoluto é a temperatura de menor agitação das partículas. As partículas, quanto maior a temperatura, elas não ficam vibrando?
Isso, não tem nenhuma temperatura abaixo de zero absoluto. Aí tá lá. Elas vibram, elas começam a vibrar. Se aumenta a temperatura, elas vibram mais rápido. Se diminui a temperatura, vai mais devagar. O zero absoluto é a temperatura que essas moléculas aqui não iam conseguir vibrar, porque não tem calor nenhum, não tem temperatura nenhuma. Então, um físico chamado Kelvin, ele criou uma outra escala, tá? Que é chamada de escala Kelvin, onde o limite dela é literalmente o zero absoluto. Então, ela começa no zero, que é a menor temperatura possível, onde a agitação das moléculas é zero, e ela vai crescendo, tá? Na escala Kelvin, o ponto de gelo é a temperatura de 273. Já o ponto de vapor é 373. Então, repara que o zero absoluto na escala... vou falar uma coisa aqui que eu já estou pulando uma parte. Então, todo mundo entendeu o que é o zero absoluto? Sim. Então, ok. Você não entendeu? Não, tudo bem, não precisa pedir desculpa não, fica tranquilo. A gente está aqui para explicar de novo. O zero absoluto é a menor temperatura possível, tá? Não existe temperatura menor que essa. É a temperatura que o estado, né, de agitação das moléculas é zero. As moléculas nunca vão se agitar. 0 graus Celsius, que é a temperatura do gelo, não é a menor temperatura, porque as moléculas ainda se agitam. Aí o que Kelvin pensou? Olha, deve ter uma temperatura que exista que eu não vou ter agitação nenhuma. E essa temperatura ele determinou como o zero absoluto. Então, esse é o zero, menor temperatura possível. Já na escala dele, na escala Kelvin, o nosso ponto de gelo, o nosso ponto não, né? É o ponto comum. O ponto de gelo, ele é 273 kelvins. Já o ponto de vapor é 373, tá? Aqui ele só determinou uma coisa, olha, eu quero qual é a temperatura que as moléculas não vão se agitar mais? Zero. E é isso, tá? Opa. Então, como que a gente faz a conversão entre as escalas, tá? Eu quero pegar uma temperatura qualquer aqui dentro. Quero pegar uma temperatura qualquer aqui. Então, aqui eu tenho a temperatura em Kelvin e aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius. Eu posso usar... Aqui eu tenho 3 pontos, né? Então, eu posso usar qualquer um desses dois aqui para baixo, qualquer um dos dois aqui, vocês que decidem. Eu vou manter o que a gente estava usando antes, tá? Que é do que eu quero até o ponto de gelo. Então, menos 273 sobre o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Que é igual o que eu quero menos o ponto de gelo. Aí aqui, as duas partes. 100 menos 0. Aí aqui, não tem como fazer a conta, né? 273 menos 273. Isso daqui dá 100. Que é igual. Aqui também dá 100. Então, repara numa coisa. Eu tenho 100 dos dois lados, né? Fazendo aquilo que eu expliquei aquela hora lá, que como eu tenho as duas coisas aqui, eu posso cortar esse 100, eu posso cortar esse 100. Simplificar, né? Cortar é... Os professores de matemática aí não gostam que fala. Então, o que eu encontro? Que a temperatura em graus, em Kelvin, né? Deixa eu isolar aqui. É só eu pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273, tá?
Então, a conversão de Kelvin para graus Celsius é essa, tá? Essa daqui é importante. Essa conversão é importante. Vocês provavelmente vão usar em exercícios, né? Alguma dúvida? Alguém não pegou essa parte ainda de como que a gente vai converter escala? Você não precisa ficar fazendo isso aqui sempre, tá? Essa daqui você já pode usar direto. Você só vai usar isso daqui quando ele te der um termômetro diferente, que ele vai criar na cabeça dele. Aí repara que do nosso zero para o zero absoluto é menos 273, né? Então tem bastante coisa aqui ainda. Posso passar para os exercícios? Pode sim, professor. Pode. Aí aqui é a relação que a gente chegou, né? Então vamos lá. Uma jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ela observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Como que a gente vai resolver essa questão aqui? A última fórmula. Ah, não, é o Fahrenheit. Isso. Não é nada com a última, não. Para resolver essa daqui, a gente vai usar... Em vez de ficar usando aquela letra lá, eu vou usar isso aqui, tá? Temperatura em graus Celsius, que eu acho que fica mais fácil. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, ele deu aqui a temperatura em graus Celsius. Aí eu vou substituir aqui agora. Então, 45 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 45 sobre 5 é quanto? 9. 9. Então, aqui, ó, 9 é igual a... O que eu faço aqui agora, para continuar essa conta? Aplica 9 vezes 9. Isso. Aqui embaixo, tá dividindo, né? Então, ele passa para cá, multiplicando. Então, vai ficar 9 vezes 9 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Então, 9 vezes 9, 81. Aí aqui ficou temperatura em Fahrenheit é igual a 81. Tá subtraindo, passa para cá somando. Mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit foi 3... 113 Fahrenheit. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém se perdeu em algum passo? Aqui foi a aplicação direta da fórmula, tá? Então, aqui é só... só estou conferindo aqui, isso aqui era só a conta. Então, vamos lá. Sobre escalas termométricas, considere as seguintes afirmações. 1. A temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a um valor maior do que 100 Fahrenheit. Isso aqui é verdade, né? Isso aqui é mais ou menos a temperatura normal do corpo humano. Mas tem que saber, agora, se essa temperatura aqui vai equivaler a essa. Então, a gente precisa fazer de novo
Temperatura. Aí eu vou fazer a mesma conta, né? Alguém faz aí para mim 36,5 dividido por 5? Sete vírgula três. Vezes 9 agora. Sessenta e 65,7. Agora 65,7 mais 32. 97,7. Então, 97,7. Então, aqui ele começa, tá certo. Só que essa temperatura é um valor maior do que 100? Não. Não. Então, ele começa com uma sentença verdadeira, só que ele fala uma coisa que é falsa, né? Então, isso aqui, tudo falso. Isso aqui já é falso. Na escala Kelvin, todas as temperaturas são representadas por valores positivos. Isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira? E aí? Verdade. Verdade, né? Porque na escala Kelvin começa do zero. Isso aqui está verdadeiro. A temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin corresponde a 300 Kelvin. Vamos ver isso aqui. Então, para isso aqui... Nossa, o que eu fiz aqui? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius menos... Ó... Oi? Porque são 2, 3 aonde? Deve ser erro de formatação. É 133. Ih, provavelmente. Provavelmente. Ah, tá. Ah, tá. Aqui, né? Aqui era para ser o 2. Aqui era para ser o 2. Tá, agora eu entendi, agora eu entendi. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, o zero mais 273, essa temperatura corresponde a 273 kelvins. Então, essa daqui também é falsa. Então, a única resposta aqui seria o número 2, tá? Então, letra C. Alguma dúvida? E repare que isso aqui é questão de vestibular, tá? Ó, de vestibular. Pra mim tá ok. Para todo mundo? Sim, professor. Então, vou passar aqui para a próxima. Do Enem de 2012. Um centro de pesquisa de alimentos. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente, foi queimada uma determinada massa do alimento. Com o calor liberado por essa queima, é fornecido para a água. O técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera. Para, para a realização deste teste, qual aparelho de medida é essencial? Cronômetro, dinamômetro, termômetro, radiômetro ou potenciômetro? Então, aqui ele está medindo o calor, né? Ele está medindo o calor fornecido. E aí? Qual desses três? Qual desses cinco, né? Cronômetro. Cronômetro mede o quê?
mede o tempo. Dinamômetro. Dinamômetro, ele vai medir força. Termômetro mede calor. Né? Mede calor não, mede a temperatura, agitação das moléculas. Radiômetro. Nem sei o que é isso aqui. Potenciômetro é um aparelho elétrico, né? É uma resistência variável. Então, para ele medir o que ele está querendo aqui, ele tem que usar um termômetro. Deixa eu ver se dá tempo de fazer essa. A Edinara já está aqui na sala? Acho que ela ainda não chegou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, professor. Tá, ela ainda não chegou. Então, ainda dá tempo de eu fazer essa última aqui. Um professor de física inventou uma escala termométrica que chamou de escala X. Comparando-a com a escala Celsius, ele observou que menos 4 graus X correspondia a 20 graus Celsius e 48 graus X equivaliam a 80 graus Celsius. 44, professor. 44, desculpa. Quais valores essa escala X assinalaria para os pontos fixos fundamentais? Quem são os pontos fixos fundamentais na escala de graus Celsius? 0 e Zero 100. e 100. Isso, então ele quer saber quando a temperatura aqui for 0. Eu tô voltando aqui para o chat no meu celular. 0 graus Celsius e quando for a 100 graus Celsius. Aí vai aquilo, né, que eu falei. Como que a gente vai determinar esse tipo de coisa? Vamos desenhar esses dois termômetros. Primeiro termômetro aqui, escala X. Segundo termômetro, os Celsius. Quais os pontos que eu conheço que são iguais? Olha, eu sei que os pontos que eu conheço que são iguais, aqui eu tenho ponto menos 4, e aqui o ponto é 20. Outro ponto que é igual. Aqui vale 44, e aqui vale 80. Agora eu preciso determinar a equação, né? A equação desse termômetro aqui para depois jogar os valores. Então eu vou escolher um valor qualquer aqui no meio. Escolhi um valor qualquer aqui no meio. Então aqui é minha temperatura em X e aqui é minha temperatura em graus Celsius. Então, daqui o que eu quero descobrir, temperatura de X menos 4 sobre 44 menos 4. É igual. Eu quero descobrir, menos meu ponto aqui, TC menos 20, sobre 80 menos 20. Todo mundo acompanhou? Sim. Então aqui vai ficar mais 4. Aqui 44 mais 4. E aqui dá 60. Então eu tenho que sobre aqui dá 48. Dá para simplificar, tá? Mas eu vou simplificar não. Eu vou usar do jeito que está aqui. Então vamos lá. Ele quer saber o meu ponto de gelo. Para o meu ponto de gelo, deixa eu mudar aqui. Ponto de gelo. Quando a minha temperatura for 0 graus Celsius. Então aqui eu vou ter Tx mais 4 sobre 44
é igual a 0 menos 20 sobre 60. Posso cortar esse zero com esse zero e simplificar por 2. Vai ficar menos 1/3. 1/3 dá quanto aí? Dá 0,3333, né? Confirma para mim rapidinho. 0, Então aqui ficou. Agora isso vezes 44. 14,6. Então aqui. E é 48, desculpa, é 48. Tá certo. É 0,33 vezes o 48. Deixa eu arrumar aqui. Obrigado, Bruna. Deixa eu arrumar aqui. É porque eu tô querendo fazer rápido, que eu tô com medo de atrasar a aula da professora. Aí deu quanto aqui o 0,333 vezes 48? 16. Então, menos 16 mais 4. Então, Tx aqui vai dar menos 8. Então, a minha temperatura de gelo na escala X é menos 8. Alguma dúvida? Alguém se perdeu em alguma parte? Menos 12, né? Tô fazendo umas contas aqui que tá abençoada. Menos 12. Agora eu preciso fazer a conta para o ponto de vapor, quando for 100 graus Celsius. Então, de novo aqui, Tx mais 4, 48. Aqui dá 80 sobre 6, corto, corto. Vai dar 4/3. 4/3 é 1,333. Isso. Então, faz aí para mim aí 1,333 vezes 48. 64. E eu fiz conta errada, tá? Fiz conta errada, depois eu conserto ali, eu vou falar por quê. 64, aqui tá positivo, passa para cá negativo, né? Então aqui dá 60 na escala X, o meu ponto de vapor aqui. O que que eu fiz de errado? Aqui é positivo, né? Ele passa para cá, negativo. Só lembrando aqui, ó, tá positivo, passa para o outro lado, negativo. Então aqui, na verdade, é menos 20. Então a temperatura de gelo, aqui, né? O ponto de gelo, menos 20. E o ponto de vapor, 60. Todo mundo entendeu? Eu quis fazer rápido e acabei errando um monte de conta. Não, deu para entender isso. Era termômetro, Antônio. É... Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Tá sim, professor. Então, a nossa aula foi isso, tá?
Agora eu vou dar continuidade no conteúdo de Física 2. Lembrando que eu tô lá no grupo dos alunos. Quem estiver fazendo alguns outros exercícios, tiver alguma dúvida, é só me chamar lá, tá? Fiquem à vontade, estou à disposição, respondo sempre que eu puder. Gente, um abraço, vou parar de gravar aqui para a apresentação. E eu estou preocupado que a professora ainda não entrou. Eu acho que ela entrou. Entrei sim, Paulo. Ah, tudo tá. bem? É Boa noite. porque o G Suite que está aqui, eu falei, ué, será que sou eu? Não, é que tem que entrar pelo G Suite, né? Ah, tá. Deixa eu interromper aqui. Edinara, desculpa estar pegando aí muito tempo da sua aula, tá? Não,